Beleza. Agora acho que vai, hein? Vamos lá, turma. Então hoje nós vamos... Falta mais alguém, não? Mete bala, hein? É? Então tá. Então hoje nós vamos começar BDD. Não é BDD, nem TDD, nem DDD, é BDD. Desenvolvimento orientado a comportamento. Nós já vimos desenvolvimento orientado a domínio, desenvolvimento orientado a testes, agora desenvolvimento orientado a comportamento. Desenvolvimento orientado a comportamento, ele é uma mistura dos dois. Ele é uma mistura de DDD com TDD. Certo? Ele é um TDD turbinado. Porque, não sei, vamos pensar um pouco. Vocês lembram semana passada, que a gente, que a gente estava... a gente chegou a terminar o TDD, não terminou? Não? Eu tinha... Não, eu dei o mock. Foi. Então é isso. Então vamos lá, é o seguinte. Imagina, a gente teve alguns problemas, até tivemos algumas dúvidas juntos aqui, de como testar corretamente uma feature ou como testar corretamente um método ou uma chamada, enfim. Por quê? Porque aí a gente falou, eu posso testar o que eu quiser, só que eu não consigo ter o controle da ordem, né, do que eu estou chamando. Né? Então, se eu quiser fazer um teste assim, esse cara faz isso, aí depois esse cara faz isso, aí eu já falei, não, no TDD os testes são individuais e independentes. Cada teste que você faz, testa apenas aquilo e acabou. Né? Você não tem um contexto para testar. Você testa a funcionalidade individualmente. Só que aí acontecem alguns problemas, né? Existem casos que eu vou querer testar as funcionalidades como um todo e não como parte apenas do teste unitário. Quando eu quero estender os testes unitários a testes de comportamento, aí com o TDD eu tenho um problema. Aí que começa a entrar o BDD. Aí que você começa a verificar justamente o comportamento para fazer o desenvolvimento. Então, uma técnica de desenvolvimento ágil que encoraja a colaboração entre desenvolvedores, setores de qualidade e pessoas não técnicas ou de negócios num projeto de software. Tá? Então, o conceito do BDD ele vai um pouco mais além do DDD. Ele não simplesmente usa, por exemplo, linguagem ubíqua, mas ele usa a colaboração direta do pessoal, do usuário, de uma forma até mais abrangente que o DDD, porque no DDD a gente usa a linguagem ubíqua justamente para você não ter um gap, você não ter um buraco entre o usuário e o desenvolvedor, né? A área de negócio e a área técnica. No BDD isso é mais enfatizado ainda. Quando você trabalha com BDD, você pode trabalhar até do lado do usuário, vamos dizer assim, fazendo entrevista com o cara. Por quê? Vamos começar a ver como é que isso funciona. Uma das bases do BDD é a linguagem ubíqua, que a gente já conhece, onde os desenvolvedores utilizam o tempo todo de termos e nomes comuns ao negócio. Então, quando você for fazer uma entrevista, quando você for tirar dúvida com o pessoal que usa, você vai usar terminologias comuns, né? Coisas que ambos entendem. Envolver as partes interessadas no processo utilizando o desenvolvimento de fora para dentro, outside-in development. Esse conceito de outside-in development, muita gente usa, mas poucos fazem certo. Outside-in é desenvolvimento de fora para dentro.
Ou seja, quem realmente vai desenvolver o software é o usuário. Ele que vai dizer o que o desenvolvedor tem que fazer, através de linguagem ubíqua. Então você vai gerar uma documentação de acordo com o comportamento esperado pelo usuário, e em cima dessa documentação vão ser gerados os testes, e em cima desses testes você vai gerar o código. Quer dizer, é um TDD mais abrangente ainda. É um TDD mais abrangente ainda. Então ele mistura técnicas de DDD com técnicas de TDD. Certo? Então olha só. Outside in. Você deve desenvolver software que agrade aos stakeholders do projeto. Né? Quando eu digo software, aqui não é só sistema funcionando. É documentação também. Mas é aquilo que eu disse. A gente não dá valor, a gente dá mais valor a software funcionando do que documentação abrangente. Só que no caso, a gente precisa de uma documentação mínima para fazer o software funcionando. Então não é esquecer a documentação e fazer só o software. É você ter a documentação necessária para fazer o software funcionando. E não fazer a documentação, que é o que eu falei com vocês, metodologias clássicas, RUP e empresas que utilizam CMMI. Cara, eu já trabalhei em algumas e você às vezes você faz uma alteração e tem que atualizar um documento, ó, no dia tal alterei a linha tal para tal. Cara, aí o circo pega fogo, o negócio começa a dar merda, você esquece a documentação. Aí quando você vai consultar a documentação para ver alguma coisa, tá tudo desatualizado. Você olha a documentação, tá de um jeito, a hora que você abre o código tá de outro. Isso acontece direto. Então, a nossa questão aqui em gerar documentação é gerar documentação funcional e ativa, ou seja, ela é alterada o tempo todo, mas refletindo no software, não sendo uma cópia do software, mas sendo um complemento para desenvolver o software. Tá? Então, quando você trabalha com outside in, você foca principalmente quem paga o projeto, certo? Usuários, parceiros. Quem que é parceiros? Quem dá suporte, seja tanto o pessoal de infra, quanto o próprio pessoal de desenvolvimento paralelo, tá? Que está envolvido de alguma forma no sistema, no projeto, e informantes, quem influi no desenvolvimento. Podem ser até diretores, até usuários, mas pessoas que não estejam diretamente ligadas no processo. Certo? Então eu deixei isso aqui enfatizado, porque o outside in é quando você foca justamente quem paga o projeto e não foca o software. Então a gente vai ver que com BDD, toda a documentação que você gera, ou a maioria da documentação que você gera, se torna utilizável não apenas como forma de consulta, mas ela gera testes. Entendeu? Ela gera testes e com a ferramenta certa gera testes unitários. Que é o que nós vamos ver a utilização disso. Tá? Então, a segunda prática interessante, usar exemplos para descrever o comportamento de uma aplicação ou de unidades de código. Por exemplo, eu tenho... se eu estou desenvolvendo um sistema, a gente primeiro precisa saber para que serve aquele sistema. Né? Quando a gente trabalha com ágil, o desenvolvedor ele é muito mais envolvido no processo como um todo, do que só aquele cara que chega na fábrica, ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Tá? O que você precisa fazer para o software é isso aí. O desenvolvedor ele tem um papel mais atuante, inclusive até junto com o cliente, junto com o usuário. O outside in foca muito isso, ou seja, você tem que ter contato com o teu cliente. Tá? A partir desse contato que você tem com o cliente, você pega exemplos de utilização. Então eu vou
olha, naquele nosso sistema lá, lista telefônica, dá um exemplo de utilização aí. Bom, uma das funcionalidades que eu tenho que ter é ele não colocar duas pessoas com o mesmo nome. Se eu colocar o mesmo nome, ele vai identificar e vai falar, olha, ou com o mesmo e-mail, né? Vai falar, olha, esse e-mail já existe no sistema, esse nome já existe no sistema. Então é um exemplo que eu estou tendo. Tem um exemplo aqui um pouco mais complexo, ó. Produtos reembolsados ou trocados devem ser retornados para o estoque. Veja que isso aqui é meio que um requisito, né? Só que aqui, se você for analisar, você consegue quebrar esse requisito em dois, né? Você tem aqui, ó, produtos reembolsados devem ser retornados para o estoque, ó. Produtos reembolsados devem retornar ao estoque. Então eu dividi em um. Eu estou usando reembolsados, o caso de uso aqui, reembolsados, para gerar um detalhamento de um sub-requisito aqui, de uma sub-história, né? Isso aqui na verdade é uma história, isso aqui é uma história mais detalhada. Produtos reembolsados devem retornar ao estoque. Então o cliente compra um desodorante Sovac, o estoque contém então 3 desodorantes, o cliente solicita reembolso da compra, o cliente devolve o desodorante, o estoque contém então 4 desodorantes. O cara comprou o desodorante, se arrependeu, foi lá e devolveu. Não chegou a usar, falou, não vou mais querer. Esse caso de uso, essa história, descreve esse caso. Certo? Beleza. Agora nós temos o segundo. A gente viu produtos reembolsados. Agora nós vamos ver produtos trocados. Produtos reembolsados ou trocados devem ser retornados para o estoque. Gera, produtos trocados devem retornar ao estoque. Um cliente compra um desodorante Sovac. O estoque contém então 3 desodorantes Sovac e 2 desodorantes Futum. O cliente solicita a troca de um desodorante Sovac por um desodorante Futum. O cliente devolve o desodorante Sovac, o cliente recebe um desodorante Futum. O estoque contém então 4 desodorantes Sovac e um desodorante Futum. Tá? E isso é uma documentação típica de outside-in. É um exemplo. Então o outside-in trabalha muito com exemplo. Tá? Beleza? Então olha só, cada cenário, cada cenário é um exemplo, escrito para ilustrar um aspecto específico de comportamento da aplicação. Então, esses exemplos acabam virando cenários da aplicação. Cenários de teste. Não sei se eu comentei com vocês que um dos passos da criação de teste é a geração de cenário, não de teste unitário, né? Então, por exemplo, testes de integração, lembra que eu falei do V-Model, modelo em V? O V-Model, ele prega que quando você está desenvolvendo, você já esteja testando unitariamente. Quando você vai terminando o desenvolvimento, você já passa para a equipe de qualidade e eles vão testando a integração dos componentes. Certo? Essa integração com o BDD, ela também pode ser feita pelo desenvolvedor. O desenvolvedor e a equipe o desenvolvimento e a qualidade andam muito juntos no BDD. Tá? Quase não tem separação. Então, cada exemplo que a gente escreveu lá longe, lá atrás, pode ser na análise, no desenho da aplicação, geralmente é na análise, cada exemplo vira um cenário, um ou mais cenários. No caso, a gente tinha um exemplo que virou 2 cenários. Certo? Beleza? Então, o cenário é um detalhamento do exemplo ou da funcionalidade, né? Automatizar os exemplos com testes unitários
para prover um feedback rápido e melhorar os testes de regressão. Eu cheguei a falar com vocês de teste de regressão. O que é? Falei, né? Depois do mock eu falei. O que é um teste de regressão? É quando você testa uma aplicação, testa unitariamente, testa a integração, faz teste sistêmico, testa requisito, testa aceite. Ah, beleza, mudou o requisito, mudou um user story. Ou seja, todos os testes que eu já fiz, o cara corrige ou foi achado um bug, todos os testes que eu fiz têm que ser refeitos. É o teste de regressão. Por quê? Porque na correção ou na atualização eu posso ter alterado uma coisa que estava funcionando e deixa de funcionar. Ou deixa de funcionar como deveria. Certo? Então, quando eu crio exemplos e cenários em BDD, eu tenho ferramentas que me criam testes unitários automaticamente. E ao contrário do TDD puro, no BDD eu testo os cenários, os exemplos. Então eu posso ter uma sequência lógica de testes para promover justamente o entendimento, o teste com o entendimento, o outside in. Quer dizer, eu estou testando o que o cliente passou para mim. Certo? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui rapidinho. Ok. Bom, aqui eu estou falando um pouco mais de teste de regressão. Quando o sistema foi testado e falhas foram encontradas e corrigidas, os testes efetuados anteriormente devem ser refeitos para assegurar que as correções não prejudicaram partes do sistema que passaram nos testes anteriormente. Então, o problema dos testes de regressão é justamente que quanto mais você desenvolve, mais você tem que testar. Por isso que a gente tem o teste unitário, para garantir que os blocos de código funcionam, os testes de integração para garantir que a integração entre os testes funciona, ou os testes utilizam testes menores para verificar se estão integrados, aí testa-se o sistema como um todo e testa-se os exemplos macro, né, de uma forma de histórias. Você fala assim que teste de regressão é quando você faz alguma coisa, mudou no cenário, você refaz. Você falou que tem que fazer os testes, certo? Mas você não faz, você só faz os testes que estão englobados, que estão no cenário. Que estão no cenário. Por isso que o exemplo é importante, porque o exemplo gera cenários. E quando você faz a regressão, você faz a regressão com base nos cenários, né? Agora, é lógico, se eu sei que um cara que eu mexi afeta vários cenários, eu tenho que testar todos os cenários envolvidos. Vamos supor que eu mexi num componente que é comum a vários cenários, que é usado por vários cenários. Eu tenho que testar todos esses cenários. Certo? É lógico que eu não vou testar a aplicação inteira, porque aí seria inviável. Porque a questão do teste é o seguinte: teste é um problema. Porque você pode fazer testes exaustivamente e não achar erro. O problema do teste é você fazer o teste certo, com o componente certo, na hora certa, usando a técnica certa. Né? Você não testa tudo no sistema, é impossível você testar tudo em um sistema. Você testa o que precisa ser testado com a técnica correta. Né? Você pode não testar se, por exemplo, o combo está abrindo, mas você vai testar se o combo tem o que tinha que ter dentro. Né? Sim, um exemplo besta. Né? Então, o grande problema do pessoal de qualidade é entender o sistema a ponto de saber o que deve ser testado e o que não precisa ser testado. Né? Ou precisa ser testado, mas não junto com isso aqui, não precisa ser testado junto com isso. Né? Ou eu não preciso testar cada um desses individualmente, eu preciso testar a entrada e a saída só. Né?
Para mim não interessa, que é o teste caixa preta. No teste caixa preta, vocês conhecem as técnicas de teste? Caixa branca, caixa preta, caixa cinza? Teste caixa branca é quando é o teste unitário, por exemplo. Um teste unitário é um teste caixa branca. Eu sei o que está no código e eu preciso entender o que está no código para poder fazer o teste corretamente. Teste caixa preta é o contrário, por exemplo, é teste de sistema. Eu quero só imputar um negócio e quero que ele me devolva certo. O que está fazendo lá dentro para mim não interessa. Eu quero ter uma entrada e quero ter a saída que eu espero é essa. É um teste caixa preta. Eu não preciso saber o que está lá dentro. E o teste caixa cinza é uma mistura do caixa branca com caixa preta. É quando eu não preciso saber o que está acontecendo, mas eu preciso saber se, por exemplo, as chamadas estão sendo feitas corretamente aos diversos módulos. Então eu tenho um acompanhamento, por exemplo, um log. Eu faço uma chamada e me retorna o dado, e eu, além de analisar o dado, analiso o log das chamadas que foram feitas internamente. Certo? Então, beleza. User Stories. User Stories são a interpretação dos requisitos do ponto de vista do usuário do sistema. Então, eu já falei um pouco de User Stories falando de DDD e falando de ágil. Por exemplo, o Scrum, ele usa User Stories, ele não usa caso de uso. Ele usa histórias do usuário. Então, não sei se vocês já participaram de um processo de workshop de características. Tem gente que faz workshop de características em processos ágeis. Tem gente que diz que é uma coisa só de processos clássicos, de RUP e tal. Eu acho que é uma técnica que você pode usar em qualquer coisa. É mais ou menos o seguinte. Você chega para o cliente e fala assim, vamos lá. Você quer um sistema para quê? Eu quero que o meu sistema faça isso. Você pega um post-it, anota, cola na parede. Beleza, o que mais o sistema tem que fazer? Isso. Cola na parede. O que mais? Aí você junta todo mundo envolvido. Isso é uma técnica de outside-in. Você junta todo mundo que está envolvido, o usuário, o diretor e tal, põe todo mundo na mesma sala, beleza. Aí você dá um bloquinho de post-it para cada um e fala, escreve aí tudo que vocês querem que o sistema faça. Mas coisas absurdas mesmo. O workshop de características, quanto mais coisa absurda aparecer, mais você vai ter coisas úteis que você vai poder usar. Então você chega e fala assim, vamos lá, eu quero que o meu sistema procure um ícone automaticamente para cada usuário. É inviável, você sabe que é inviável. Não serve para bosta nenhuma, mas você vai lá e cola na parede. Eu quero que o meu sistema faça uma verificação do arquivo que eu for importar. Parece ser uma coisa importante, mas você vai lá e coloca junto com todos. Você não faz distinção de nada. E você incentiva o usuário, todos os envolvidos, a fazerem assim. Fala, não importa o que você pensou. Se você pensou, põe no papel e a gente cola aqui. Beleza, vai ficar uma parede lotada de post-it. Entendeu? Uma reunião assim produtiva de workshop, de características, você tem uns 200 a 500 post-it. 500 é exagerado, mas você vai ter uma média de 100 a 200, 200 e pouco. 200 é um bom número. Post-it pra caramba. Aí beleza, todo mundo, tem alguém mais aqui, não quer fazer mais alguma coisa, tal? Não, beleza. Então vamos lá. Esse aqui, vale a pena? Vale. Então, põe ele para um lado. Esse aqui, vale a pena? Não, é besteira.
joga fora. O próprio cliente vai decidir o que é legal e o que não é. Entendeu? Ah, lembrei de uma coisa. Beleza, anota. Fica pro fim. Aí depois você volta. Tirou todos os que não interessam, colocou todos os que interessam. Beleza. Vamos ver esses aqui que entraram novos. Isso aqui interessa? Interessa. Isso aqui interessa? Não. E vai tirando. Aí você vai ficar com uma listinha de características, que é um macro das user stories. Aí depois você, com essa listinha, você começa a pegar, bom, então isso aqui, o que é? Aí você já pode fazer em outro dia, porque o pessoal já vai estar cansado e tal. Ou então você já começa a localizar. Importante é que cada um desses post-its que você pegue, você coloque um peso para ele. Você fala, não, esse aqui é importante, tem peso 10. Esse aqui é médio, tem peso 7. Ah, esse aqui é bem firula, tem peso 2. Certo? E aí você começa a pegar esses post-its, faz um documento, fala, ó, tiramos tudo isso. Aí você vai aí realizar, quem vai ser responsável por isso? Fulano. E aí você, dessa lista de responsabilidades que você tem, começa a tirar as user stories. E aí, a partir das user stories, você começa a fazer os exemplos que vão virar os cenários. Certo? Ó, em metodologias ágeis, as user stories são criadas em substituição aos requisitos convencionais. Assim, podemos ter uma visão do negócio do ponto de vista do usuário. Né? Essa descrição é um pouco falha, mas ela funciona na seguinte maneira. Quando você pensa em requisitos formais, você está trabalhando com documentação formal, você vai fazer um documento de requisitos. O ágil tem isso também, só que já não são requisitos, são histórias do usuário, são user stories. Você pode pegar e escrever um documento detalhado, tal, falando, olha, o usuário quer que faça isso, tal, mas depois você vai quebrar em histórias. Que é justamente o usuário falando como é que ele faz. Olha, eu sou um bibliotecário e eu todo dia de manhã chego e tenho que pesquisar os livros que estão emprestados. Tenho que verificar se tem algum livro que tem que ser devolvido hoje e se tem algum livro que está em atraso. Nesses livros que estão em atraso, eu preciso pegar uma lista para ligar para as pessoas para ver se elas vão devolver hoje. Isso é uma história. Certo? Em BDD, os requisitos são decupados em user stories, como no exemplo acima, que a gente viu lá atrás. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é um cartão de user story, que foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Em posse, como é que a gente costuma fazer para pegar as user stories também? Em posse de cada um desses post-its, dos pesos deles e do responsável, a gente chega para cada um e fala, bom, ó, os teus post-its são esses. Agora você vai escrever num cartão, um detalhamento. Um cartão por quê? Porque ela não fazer um caderno. É um cartão assim. Vocês já viram um cartãozinho de ficha? É esses cartão de ficha. Você compra um bolinho, custa R$1, vem 500 assim. Você dá um bolinho pro cara e fala, ó, escreve aí as histórias, o que você faz, o que você precisa fazer da seguinte forma, relacionada a isso aqui, essa funcionalidade que você me passou, só que da seguinte forma, ó, como um vendedor responsável pelo setor de livros, eu quero procurar por livros filtrando por nome, para que seja possível verificar se o livro X está disponível para pronta entrega. Então, as palavras-chave que eu costumo trabalhar é como um, eu quero, para quê? Né? A gente vai ver no ALM, o Scrum para Visual Studio, ele tem as a user tal, quer dizer, como um usuário tal,
eu gostaria de fazer alguma coisa for the reason, pela razão de fazer isso, isso e isso. Né? Então as palavras-chave é como um tal, eu quero isso para que seja possível fazer isso. Aí você fala, ó, vocês vão escrever nesse formato e vão me mostrar, e vão entregar para mim. E essas vão ser as histórias, tá? Então vamos fazer alguma coisa aí. Voltando à lista telefônica, escrevi uma folha, o cartão, eu ia trazer os cartõezinhos, acabei esquecendo. Alguns user stories relacionados a esse exemplo. Escreve aí em qualquer lugar, só alguns user stories para a nossa lista telefônica lá. Nesse formato aqui, ó. Pode inventar uma característica que vocês queiram fazer na lista telefônica, não tem problema nenhum. Só gostaria de ver. Pode fazer uma, mais de uma. O pequenininho é melhor, te ajuda a... Mas pode ser qualquer coisa, é só fazer pequeno, bem sucinto. Só vou dar uma pausa aqui na gravação.